E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparados para desvendar os mistérios da intuição, É isso aí. Aquela voz interior que às vezes te guia, que às vezes te deixa completamente perdido. mas que sempre instiga a gente a se perguntar: será que é só um palpite? Ou tem algo mais por trás dessa sensação? A gente vai mergulhar fundo nessa questão. A ideia é ir além daquela aura mística, E tentar entender o que a ciência tem a dizer sobre a intuição. como ela funciona no nosso cérebro, quais as áreas envolvidas. E será que a gente pode treinar essa habilidade? Tipo, fortalecer esse músculo da intuição? A gente tem um material super completo aqui para esse deep dive. Que mistura estudos de neurociência com exemplos do dia a dia. A gente quer te dar as ferramentas para você entender. Como a intuição funciona e como você pode usar isso a seu favor. E olha que apesar de a gente usar a intuição o tempo todo, Definir ela não é tão fácil assim, né? é verdade. O que parece intuitivo para uma pessoa pode não ser para outra. É uma experiência muito individual, muito subjetiva. É como se fosse um quebra-cabeça, com peças que a gente vai juntando aos poucos ao longo da vida. Cada um com seu próprio quebra-cabeça. Exatamente. Mas o mais legal é que mesmo sendo difícil de definir, A intuição sempre esteve presente na história da humanidade. se a gente olhar para trás, desde os tempos antigos, a intuição sempre teve um papel importante na tomada de decisões, Os oráculos da Grécia Antiga, por exemplo, eram considerados mensageiros dos deuses. transmitindo mensagens divinas através da intuição. Exatamente. E não podemos esquecer dos grandes artistas e cientistas que acreditam parte do seu sucesso à intuição. Ah, com certeza. Muitos gênios da arte e da ciência usaram a intuição como guia. Tipo Arquimedes, que teve um inside genial enquanto tomava banho. E saiu gritando Eureka pela rua. Imagina a cena. Sensacional. E agora com os avanços da neurociência? A gente está começando a desvendar os mecanismos cerebrais por trás dessas sacadas intuitivas. E o que a ciência tem sugado é que a intuição não é só o feeling. Um palpite aleatório. Na verdade, ela envolve áreas complexas do nosso cérebro, O sistema límbico. que é considerado o centro das emoções, Isso mesmo. O sistema límbico é como se fosse um maestro. orquestrando as nossas emoções e memórias para influenciar as decisões intuitivas, E dentro do sistema límbico a gente tem a amígdala, que age como um radar. avaliando constantemente se uma situação é ameaçadora ou promissora. É como se a amígdala desse o sinal. Cuidado, perigo. Vamos seguir em frente, a oportunidade é agora. Exatamente. Eu, junto com a amígdala, a gente tem o hipocampo, O guardião das nossas memórias. armazenando as experiências passadas, os aprendizados, os erros, os acertos. E tudo isso contribui para a formação da nossa intuição. Então, basicamente, a gente usa as experiências do passado para tomar decisões do presente. Mesmo sem perceber. É isso mesmo. Imagina que você está prestes a fazer um negócio. Certo. De repente, você sente um aperto no estômago, uma sensação ruim, e decide não fechar o contrato. Interessante. Pode ser que lá no fundo da sua memória, o hipocampo tenha reconhecido algum padrão Alguma semelhança com a experiência negativa do passado. e tenha te alertado através da intuição. Nossa, que incrível. É como se o nosso cérebro estivesse constantemente nos dando dicas. É tipo um amigo secreto te dando uns toques. Mas será que a intuição se resume só ao sistema límbico? Não, a história não acaba por aí. A intuição é um processo que integra várias áreas do cérebro, Incluindo o córtex pré-frontal. que é responsável pelo nosso raciocínio lógico, planejamento, tomada de decisões. Então quer dizer que a intuição não é só emoção. Mas também envolve a razão. É isso aí? A intuição é como um maestro que rege uma orquestra complexa. Emoção e razão trabalham juntas. Complementando uma outra. Uma bela dupla. E tem mais algum músico nessa orquestra da intuição? Tem sim. Uma área que tem chamado a atenção dos cientistas é a rede de modo padrão, ou DMN. Ela fica ativa quando a gente está em repouso, Tipo quando estamos divagando. sonhando acordado. Ou tomando um banho relaxante. Isso mesmo. A DMN é como um playground mental, onde ideias e insights podem surgir livremente. E a intuição parece ter uma forte ligação com essa rede. Que nos conecta com o nosso inconsciente. E com a nossa criatividade. Essa DMN é poderosa, hein? Yeah. Parece que a gente tem um supercomputador dentro da cabeça. Trabalhando o tempo todo, mesmo quando a gente não está fazendo nada. Incrível. A neurociência tem mostrado que nosso cérebro é muito mais complexo do que a gente imaginava. E a intuição é apenas uma das muitas maravilhas que ele nos proporciona. Concordo. É fascinante como o cérebro trabalha. Falando em maravilhas, você mencionou que o cérebro é como um supercomputador. E eu lembro de ter lido em algum lugar que o cérebro funciona como uma máquina de previsões. É verdade. O tempo todo, o nosso cérebro está processando informações, comparando o que está acontecendo agora com as experiências do passado, tentando prever o que vai acontecer em seguida. Então a intuição seria um atalho
que o nosso cérebro usa para tomar decisões rápidas. Com base nas nossas experiências. Yes. Exatamente. É como se o cérebro dissesse: olha, já passei por uma situação parecida antes e o resultado não foi bom. Melhor você tomar cuidado. Faz todo sentido. É por isso que dizem que a intuição de um especialista é mais precisa, né? Sem dúvida, porque ele já vivenciou inúmeras situações. E tem um banco de dados enorme para se basear. Tipo um médico experiente. Ele pode ter um sexto sentido para diagnosticar doenças porque já viu milhares de casos ao longo da carreira. Ou um jogador de xadrez que prevê os movimentos do oponente. Perfeito. A experiência molda nossa intuição, como um artesão que lapida uma pedra preciosa. Mas e quem não é especialista em nada, será que a gente também pode desenvolver essa intuição? Com certeza. A intuição é como um músculo que a gente pode fortalecer com a prática. E é sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso Deep Dive. Então fiquem ligados. E voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive sobre a intuição. Na primeira parte a gente explorou as bases neurais da intuição. Falamos do sistema límbico, da amígdala, do hipocampo, quanta coisa, hein? É verdade, a gente desvendou um pouco do mistério por trás da intuição. Vimos que ela não é mágica, mas sim resultado de um processo complexo que envolve várias áreas do cérebro, emoções, memórias, experiências passadas. Mas a gente ainda tem muita coisa para explorar, né? Por exemplo, como a intuição se manifesta na prática. Como a gente reconhece a voz da intuição no meio de tantos outros pensamentos e sentimentos. Ótima pergunta. E essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam quando o assunto é intuição, sabe? Muitas vezes a gente sente um impulso, uma vontade de fazer algo ou de ir para algum lugar, mas não sabe se é a intuição falando ou se é só a nossa mente pregando peças. É verdade. Tipo, como a gente diferencia a intuição de outros sentimentos. Tipo medo, ansiedade ou até mesmo aquela vontade louca de comer um brigadeiro. Aí entram alguns pontos importantes. Primeiro, é fundamental prestar atenção aos sinais do corpo. A intuição muitas vezes se manifesta através de sensações físicas, como um aperto no peito, um frio na barriga, ou até mesmo uma sensação de leveza e expansão. Sensações físicas, tipo aqueles filmes em que o personagem sente um arrepio na espinha quando algo ruim vai acontecer. Exatamente. É como se nosso corpo fosse um radar, captando sinais do ambiente e nos alertando para situações que podem ser perigosas ou promissoras. Mas é claro que nem toda sensação física é sinal de intuição, né? A gente precisa aprender a diferenciar os sinais verdadeiros dos falsos alarmes. E como a gente faz isso? Tem algum manual de instruções para a intuição? Infelizmente não existe um manual pronto, mas a gente pode usar algumas ferramentas para afinar a nossa sensibilidade. Uma delas é a meditação. Quando a gente medita, a gente acalma a mente, reduz o ruído mental, sabe? E cria um espaço para que a intuição possa se manifestar com mais clareza. Então, meditação é como um treino para a intuição. Tipo, quanto mais a gente medita, mais forte a nossa intuição fica. Exatamente. A meditação nos ajuda a desenvolver a auto-observação, a prestar atenção aos nossos pensamentos e sentimentos sem julgamento. E isso é fundamental para reconhecer a voz da intuição. Legal. E além da meditação, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para turbinar a intuição? Claro. Outra ferramenta poderosa é o journaling, que nada mais é do que escrever um diário. Ao colocar os seus pensamentos e sentimentos no papel, você consegue ter uma visão mais clara da sua própria mente e identificar padrões que talvez você não percebesse conscientemente. Escrever um diário. Parece coisa de adolescente. Mas entendo o que você quer dizer. É como se a gente estivesse organizando as gavetas da nossa mente, né? Exatamente. E quando a gente organiza a nossa mente, a intuição flui com mais facilidade. A gente consegue identificar os insights que surgem naturalmente sem se perder no meio da bagunça mental. Faz sentido. E tem mais alguma dica para quem quer se tornar um mestre Jedi da intuição? Tem sim. Preste atenção aos seus sonhos. Muitas vezes, a intuição se manifesta através de símbolos e mensagens que aparecem nos nossos sonhos. Ah. Essa, já tinha comentado na primeira parte, né? Você falou para anotar os sonhos assim que é acordar e tentar decifrar as mensagens que eles trazem. Isso mesmo. Os sonhos podem ser um portal para o nosso inconsciente. E o inconsciente é um terreno fértil para a intuição. E você acredita que a intuição pode nos ajudar a tomar decisões importantes na vida? Tipo, qual carreira seguir, com quem se casar, onde morar, essas coisas que deixam a gente de cabelo em pé. Com certeza. A intuição é uma ferramenta poderosa para a tomada de decisão, principalmente quando a gente se depara com situações complexas e incertas. Mas e se a intuição estiver errada? A gente pode acabar se dando mal, né? É claro que a intuição não é infalível. Ela é uma ferramenta que a gente pode usar para nos guiar, mas a decisão final é sempre nossa. Então a gente precisa usar a intuição com sabedoria.
né? Combinar a intuição com o raciocínio lógico, com a análise dos fatos, com opinião de pessoas que a gente confia. Exatamente. A intuição é como uma bússola que nos aponta a direção, mas a gente precisa usar o mapa, o GPS e todos os outros recursos que a gente tem à disposição para traçar a melhor rota. Gostei dessa analogia. A intuição é a bússola, a razão é o mapa e a gente é o navegador. Mas e aí, será que a intuição pode nos ajudar em outras áreas da vida, além da tomada de decisões? Com certeza. A intuição pode influenciar os nossos relacionamentos, a nossa criatividade, a nossa saúde, a nossa conexão com o mundo. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso Deep Dive. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive sobre intuição. Já passamos por tanta coisa, né? Desvendamos a ciência por trás desse sexto sentido, aprendemos como a intuição pode nos guiar nas decisões. E até falamos sobre medicação, journaling, sonhos, tantas ferramentas para fortalecer essa habilidade. É verdade? E agora, para finalizar nosso mergulho. Que tal a gente explorar como a intuição pode influenciar outras áreas da nossa vida? Pô, por onde a gente começa? Começando pelos relacionamentos, você já teve aquela sensação de que conhecia alguém? Mesmo sem nunca ter trocado uma palavra com a pessoa. Ou, ao contrário, sentir uma energia negativa, sabe? Sem motivo aparente. Que nunca, né? Às vezes a gente simplesmente sente a vibe das pessoas. E isso impacta diretamente como a gente se conecta com elas, né? E essa vibe pode ser a sua intuição te dando sinais. Sinais. Nosso cérebro capta uma série de informações de forma inconsciente. Microexpressões faciais, linguagem corporal, tom de voz, tudo isso contribui para formar uma primeira impressão. Interessante. E a intuição? A intuição entra em cena como uma espécie de filtro, processando esses dados e te alertando, sabe? Sobre a compatibilidade ou incompatibilidade com a pessoa. Então aquela história de seguir o seu coração nos relacionamentos tem um fundo de verdade. Tem sim. A intuição pode te ajudar a escolher parceiros mais compatíveis com seus valores, com seu estilo de vida, te ajudar a evitar pessoas que podem te fazer mal. É como se fosse um escudo protetor. E até fortalecer os laços com quem você já ama. Escutar a sua intuição nos relacionamentos pode te levar a conexões mais autênticas, mais satisfatórias. E na hora da DI, quando a gente precisa se comunicar abertamente sobre os problemas, a intuição também pode dar uma mãozinha. Com certeza. A intuição te ajuda a perceber as nuances da comunicação, a entender o que não está sendo dito. Te ajuda a escolher as palavras certas para expressar seus sentimentos. E a interpretar as reações do outro. É como se ela te desse um superpoder de empatia, te conectando com o outro em um nível mais profundo. Nossa, que legal. E mudando um pouco de assunto, a intuição pode influenciar a criatividade. Tipo, na hora de comprar uma música, pintar um quadro, ter uma ideia inovadora para um projeto. Aí que ela brilha. A intuição é o combustível da criatividade. Ela te conecta com o seu inconsciente, que é a fonte inesgotável de ideias originais, de insights inovadores. É aquele momento eureka. A inspiração que surge do nada. Um raio de luz que ilumina a mente. Eu creio que a gente não precisa ficar forçando a barra para ter ideias criativas. Não precisa. É só deixar a intuição fluir. Muitas vezes a gente bloqueia a nossa criatividade quando tenta controlar demais o processo criativo, sabe? Quando se apega à lógica, à razão. A intuição, por outro lado, funciona melhor quando a gente relaxa a mente, se permite brincar, experimentar, sem medo de errar. É como se a gente abrisse espaço para a mágica acontecer. Faz sentido. É como se a intuição fosse uma musa inspiradora, que sussurra ideias criativas no nosso ouvido quando a gente menos espera. Mas e como saber se estamos no caminho certo? Se estamos seguindo a intuição ou apenas ilusões? Essa é a chave de tudo. Aprender a discernir a voz da intuição. Quando você está alinhado com a sua intuição, você sente uma sensação de paz interior, de certeza, sabe? De que está no lugar certo, na hora certa. As coisas fluem naturalmente, sem grandes resistências. É como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Uau! Mas é importante lembrar, a intuição é uma ferramenta poderosa, mas a decisão final é sempre nossa. Sem dúvida. A gente precisa usar intuição com sabedoria, combinando-a com a razão, a experiência ou bom senso. Exatamente. A intuição é como um guia, um conselheiro sábio que nos acompanha ao longo da jornada. Mas somos nós os protagonistas da nossa história. Os autores das nossas escolhas. Que jornada inspiradora a gente fez hoje, hein? Desvendamos a ciência por trás da intuição, aprendemos a reconhecer seus sinais, exploramos como ela pode nos ajudar nos relacionamentos, na criatividade, nas decisões. E é o mais importante, aprendemos que a intuição é um dom que todos nós possuímos e podemos cultivar. É isso aí. Confiar na intuição, seguir seus instintos e se permitir ser guiado por essa força poderosa que existe dentro de cada um de nós. E aí, gostaram de desvendar os mistérios da intuição com a gente? Esperamos que sim. Fiquem ligados, porque em breve a gente volta com outro Deep Dive. Para explorar um novo tema fascinante. Até a próxima.